Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de dezembro de 2024. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo, ele é ofertado pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, aqui da cidade de Curitiba, e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso site você vai encontrar não somente o link para o estudo da Revista Espírita, mas também links para outros estudos promovidos pela casa. Também o link para a playlist nossa no YouTube, onde você encontrará os estudos anteriores. Hoje também queremos avisar aos nossos colegas que nos acompanham aí semanalmente, seja ao vivo conosco, mas também de forma gravada lá no YouTube, que nós entraremos em recesso no estudo da Revista Espírita. Então, este é o nosso último estudo do ano de 2024 e retornaremos em 18 de janeiro. Então, este é o nosso último estudo do ano, espero que vocês gostem e também esperamos encontrar todos vocês em 18 de janeiro para a retomada do estudo da Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e chegamos ao estudo de número 73. No estudo de número 73, de número 72, Kardec tinha iniciado o seguinte tema: Epístola de Erasto aos Espíritas Lioneses, que essa epístola de Erasto foi lida no banquete de 19 de setembro de 1861. A gente iniciou essa leitura desta carta de Erasto na semana passada. Então, antes da gente dar continuidade nessa carta, eu vou fazer uma breve contextualização ali de como culminou nessa carta. Então, Kardec havia entrado em recesso também, né, dos trabalhos espíritas lá no grupo lá que ele conduzia, e aí ele foi visitar, né, a convite lá, os grupos espíritas de Lyon. Chegando lá em Lyon, né, os grupos se reuniram, ofertaram um banquete para Kardec, né, pela presença ali do nobre codificador. Nesse grupo ali, nesse banquete, foram feitas homenagens e também alguns discursos ali dos representantes de cada casa espírita. Kardec, por sua vez, também discursou e trouxe um belíssimo ensinamento que a gente leu no último estudo, que a gente estudou ali o discurso de Kardec. E aí, para fechar este banquete, esta reunião, houve essa leitura dessa carta do espírito Erasto, né, a todos os espíritas que estavam ali. Então, como a gente já iniciou essa carta na semana passada, Erasto, né, ele veio falar o seguinte, que ele saúda os espíritas lioneses e relembra que a conexão histórica entre os primeiros cristãos e os adeptos do espiritismo. E ele recorda que os mártires da fé cristã em Lyon e ressalta que muitos dos presentes podem ter compartilhado da luta na propagação das ideias cristãs em encarnações passadas. Então, Erasto, quando ele começa ali quando começam a ler ali a carta de Erasto, ele fala que muitos que estavam ali, se Deus permitisse que eles relembrassem das vidas passadas naquele momento, eles iam recordar que em reencarnações passadas eles foram também lutadores aí na divulgação das ideias cristãs ante ao mundo, né, muito pagão da época. E assim a gente tem que lembrar que talvez tenha acontecido conosco. Eu acredito que sim, porque o fato, né, de hoje nós estarmos aí imbuídos dessa missão de vir todo sábado, de estudar, né, o Pereira e a Sônia têm outros estudos ainda que eles participam, que eles ministram, tem os grupos mediúnicos, né, que a Suzana ali participa, a Sônia, o Pereira, então com certeza aí são espíritos de reencarnações aí de pessoas que já ajudaram, com certeza, aí, na época da divulgação cristã contra aí, o paganismo. E Erasto vem trazer isso muito latente ali nesse discurso que ele faz ali, que o espírito Erasto faz ali perante aos espíritas de Lyon. E aí ele continua. Então, Erasto destaca
que, assim como os primeiros cristãos enfrentaram o paganismo romano, os espíritas têm a missão de combater os vícios e paixões humanas, difundindo os ensinamentos espirituais. Esse é o que a gente sempre fala, né? Em cada estudo que nós fazemos, sempre tem um gatilho ali para a gente comentar sobre isso, que é uma das questões que a gente mais precisa lutar nessa nossa reencarnação, é contra o vício, contra o egoísmo, contra as questões mundanas que às vezes nos tiram do caminho. Então, como o espiritismo ele não tem aqueles dogmas normalmente das igrejas evangélicas, da igreja católica, que proíbe algumas questões, então a gente tenta sempre passar esse ensinamento daquilo que é bom para a evolução espiritual. E aí cabe a cada um, né, conforme a sua evolução espiritual, conforme a sua força de vontade, sabendo das consequências que isso pode ter em sua caminhada espiritual, né, conter aí esses vícios e paixões humanas. E Erasto conclui aquela primeira parte que a gente já estudou, reconhecendo que o progresso moral da humanidade, reconhece que houve um progresso moral da humanidade, mas alerta que os espíritos ainda enfrentarão resistência, não de tiranias políticas, como eram naquela época lá dos imperadores, né, das perseguições e tudo mais. Né? Hoje, apesar da gente ver ainda um pouco de intolerância religiosa, mas, por exemplo, aquelas que nós vimos aí há uns 7 anos, mais ou menos, atrás, onde havia muito incêndio, por exemplo, em terreiros de Umbanda e tal, a gente não tem mais visto. Então, a cada tempo que passa, as intolerâncias religiosas elas têm diminuído, né? Erasto já enxergava isso naquela época, né? Então, essas tiranias políticas, né? Nós como um país laico, né? Então, existe a liberdade de religião, de qualquer religião que se queira professar, então não existe muita perseguição, mas existem muitas coisas que vão contrários ao interesse, à evolução espiritual e moral. E isso, no nosso país, a gente enxerga muito ainda, né? Que são incitações a questões que vão totalmente contrário à evolução espiritual e moral, como um dos mais que eu sempre comento aqui no estudo, que é a destituição, né, do poder familiar, da família, né, tirando todo esse poder da família, e a questão muito latente em nosso país, que eles ainda tentam muito colocar como uma normalidade a questão do aborto. Né? Então, essa é a nossa missão enquanto espíritas, não só a divulgação do espiritismo, mas também o nosso controle próprio contra, né, esses vícios e paixões humanas, e também, né, essa luta diária, né, com essas questões que vão totalmente contrário à evolução espiritual e moral. Então veja que nesse pequeno trecho que a gente já leu ali de Erasto, ele já trouxe toda essa profundidade de ensinamento. E aí ele vai continuar aí a sua carta aí para os presentes naquele banquete. Você continua para nós, Pereira? Continuo sim. Então, boa tarde a todos. Após esse resumo, né, do o Lero fez aí, do que o Erasto já colocou, né? Então vamos dar continuidade na epístola dele. Né? Então ele continua assim. Acabo, o estudo anterior foi colocado isso, né? Acabo de pronunciar a palavra igualitária. Jogo útil determine um pouco nela. Aqui ele estava falando, né, que os grupos espíritas, eles têm que ter uma igualdade, né? Então não pode, no meu entendimento, um querer ser mais que o outro. A gente sabe que existem diferenças de localidade, diferenças de competências e tudo mais, mas, né, perante Cristo, né, perante aí a espiritualidade, a gente tem que ser, né, ter tem que ser iguais, né, porque somos todos filhos do mesmo Criador, lógico, cada um no estágio de evolução. Então ele vem concluir esse pensamento que eu tinha dado início. Julgo útil determine um pouco nela, porque absolutamente não vimos pregar em vosso meio utopias impraticáveis. E também porque, ao contrário, repelimos com energia tudo quanto pareça ligar às prescrições de um comunismo antissocial.
Antes de tudo, somos essencialmente propagandistas da liberdade individual, indispensável ao desenvolvimento dos encarnados. Por conseguinte, inimigos declarados de tudo quanto se aproxime dessas legislações conventuais que aniquilam brutalmente os indivíduos. Embora eu me dirija a um auditório, em parte composto de artífices e proletários, sei que suas consciências, esclarecidas pelas irradiações, auditório irradiações que os outros. Só um minuto, Pedro, deixa eu ver se aqui, acho que ele repetiu a mesma frase ali. Então, ele concluiu ali, então. Sei que suas consciências, esclarecidas pelas irradiações, e aí... Aqui, ó, terminou aqui, então começa aqui. Da verdade espírita, já repeliram toda comunhão com teorias antissociais, dadas em apoio da palavra igualdade. Seja como for, devo restituir a ela sua significação cristã, tal como explicara aquela que diz: dai a César o que é de César. Pois bem, espíritas, igualmente proclamada pelo Cristo, e que nós mesmos professamos nos vossos grupos amados, é a igualdade perante a justiça de Deus. Isto é, nosso direito, conforme nosso dever cumprido, de subir na hierarquia dos espíritos e um dia atingir os mundos avançados, onde reina perfeita felicidade. Para isto, não são levados em conta nem o nascimento, nem a fortuna. O pobre e o fraco alcançam, como o rico e o poderoso, porque uns não levam materialmente mais que os outros. E como lá ninguém compra seu lugar, seu perdão, com dinheiro, os direitos são iguais para todos. Igualdade diante de Deus. Eis a verdade, a verdadeira igualdade. Não vos será perguntando o que possuístes, mas o uso que fizestes do que possuístes. Esse ponto aqui é interessante, né, Pereira? Porque a gente vê que algumas pessoas têm interpretação, né, incorreta da riqueza, por exemplo, que é um dos temas bem complexos. E aí o que o Espírito vem trazendo, né? Então, não vai ser perguntado o que você possui, né? Ah, quanto que você possuía de dinheiro, de bens e não sei e tal. Mas o que você fizeste do que possuíste. Então, às vezes, a pessoa que tem milhões, mas utiliza muito do seu dinheiro para caridade, para ajudar um hospital, para ajudar uma creche, para ajudar, né, outras coisas. E aí tem uma pessoa que não tem muitas condições, que recebe ali um salário mínimo, mas utiliza o dinheiro para droga, né, para bebida, né, não consegue suprir ali as necessidades da família, porque aquele pouco que ganha, ela destina mal o seu valor. Então veja que não é o quanto você possui, mas sim o que você faz com aquilo que você possui que vai pesar na balança, né? É interessante esse ponto aí, porque às vezes há algumas confusões, alguns tentam levar para o lado assim que quando nós falamos do antimaterialismo, né, que o espiritismo é contra o capitalismo, por exemplo, o capital. Não é isso. Não tem nenhuma. Você colocou bem, até no início aí falando assim, não existe nenhuma, vamos dizer assim, instrução dizendo assim, olha, não acumula. Não. O que e o texto deixa bem claro aí, é a utilização dos recursos que você tem. Se você
honestamente, ou através de uma herança, ou de uma maneira que for você adquiriu os bens, perfeito, não tem nada errado contra isso, você ter a disponibilidade, até útil para o progresso da humanidade. Agora, a utilização deles, sim. Se você usou egoisticamente, se você utilizou exclusivamente para você, né? Aí sim, aí começa a ter problema, nesse sentido que ele está colocando. E você colocou antes, inclusive, quando você começou a falar ali sobre as questões do movimento espírita, que o próprio Erasto coloca, o respeito da igualdade, por exemplo, em um lugar você restringe a pessoas, na palavra, nos ensinamentos da filosofia espírita, não da forma. Se uma região, por exemplo, de acordo com seus costumes e seus hábitos, eles adotam uma maneira um pouco diferente, temos que respeitar, porque a cultura deles é assim, eles entendem assim, mas é importante a forma e o objetivo que eles estão utilizando aquilo. Que não fica, às vezes, querendo também colocar alguma coisa meio engessada de cima para baixo, dizendo que isso não pode, isso que você não pode, que você é antidoutrinário, não sei o que. Peraí. Antidoutrinário é não fazer a caridade, né? Antidoutrinário é não estudar as obras básicas e não praticar os ensinamentos que está ali, que está sendo colocado aqui e no próprios ensinamentos cristãos. Né? Então, existem muitas essas questões. Então, não importa, né? Se a pessoa é branca, se ela é amarela, se ela é vermelha, se ela é, não sei, se ela é rica, se ela é pobre, se ela é homem, se é mulher. Ele está colocando aqui. Um dia, todos nós, até você comentou esse dia, um dia todos nós seremos anjos. Né? Um dia nós seremos espíritos evoluídos, mas evoluídos. Não importa hoje o estágio que estamos. Né? Porque hoje existem muitas essas questões, assim, de casta, não sei o quê, de inimigo. Vamos parar com essas histórias, né? Então, todos nós somos espíritos em processo evolutivo. Um dia chegaremos lá, um mais cedo, outro mais tarde, mas chegaremos. Aonde que paramos mesmo? Ah, tá. Olha aqui como é que coloca esse texto, é bem interessante. Ora, quanto mais possuirdes, mais demoradas e mais difíceis serão as contas que terei de prestar da vossa gestão. Por isso que a gente sempre comenta, né? Que algumas provas, elas são difíceis e às vezes, quando o espírito ali opta por reencarnar com essas provas antes de uma evolução de reencarnações passadas que deram para ele condições de enfrentá-las, ele cai perante as provas, né? Que uma delas é a prova da riqueza, né? Porque você ter condições de, como diz, mandar trazer qualquer coisa, você acaba, né, por se tornar uma pessoa totalmente egoísta. Então, por isso que o Espírito vem dizer isso. Então, quanto mais possuirdes, mais demoradas e mais difíceis serão as contas que terei de prestar de vossa gestão. Você vê? Então, não está dizendo que se você possuir um monte, você não vai entrar no reino do céu, como alguns interpretam errado lá a palavra, o texto bíblico. Mas não, o que ele está dizendo? Que vai ser mais demorado e vai ser mais difícil. Mas, se você prestar uma boa gestão, não tem problema, né? Não é a condição financeira não, a dificuldade está nas próprias portas largas que abrem, né, de todos os desejos, de todos os que favorece a facilidade. Assim, pois, conforme as vossas existências, de missões, de provas ou de castigos nas paragens terrenas, cada um de vós, consoante as boas ou más obras, progredirá na escala dos seres, ou recomeçará, mais cedo ou mais tarde, a sua existência, caso você tenha desviado. Aqui tem um ponto até interessante que nós falamos às vezes assim, às vezes nós somos puros, né? E não podemos concordar, às vezes, com algumas atitudes de políticos, algumas atitudes de pessoas de poder, assim, que tem assim, ficam, porque isso? Tudo bem, né? Eu acho que é correto nós se posicionarmos contra. Mas às vezes a gente fica colocando assim, mas será que se eu tivesse nessa mesma posição, nessa mesma facilidade, eu não faria isso? Olha, às vezes a gente fica falando tanto assim, aí de repente, você criticou tanto, você foi tão severo contra essas coisas, aí você fala, mas agora você vai ter que reencarnar numa situação dessa, né? Já nascer numa família política e tal. Será que nós não sucumbiríamos nessa prova? Não é? Do poder, da riqueza,
É difícil de analisar, né? Porque aí eu acho que aí é um grande desafio, né? Você ter toda essa facilidade do bando de poder, daquela. Extinga todo o orgulho, né? Você achar que numa canetada, numa palavra tua, todo mundo, né, tem que obedecer e tal, é uma coisa assim muito. Aí, claro, não estou dizendo aqui que nós devemos achar que está certo, e nós temos que buscar reverter isso de todo custo, né? Porque é uma coisa errada. Mas eu fico pensando também assim, falo, poxa, que condição difícil que essa pessoa deixou se levar, né? Escolhendo ou sendo posta uma prova ou uma expiação numa situação dessa, né? E fale, né? Mas aí a pergunta sempre eu faço comigo mesmo. Mas será que eu não faria a mesma coisa? Eu estou falando, será? Eu estou a pensar nisso, né? Porque hoje, mas tem tanta. Vamos analisar bem isso, né? Vamos pensar bem isso, né? Poder, riqueza. É a questão, às vezes, o espírito, né, escolhe, né, nascer, reencarnar e em dado momento da vida possuir esse poder, né, que os políticos têm, esse poder, como a gente diz, numa canetada, né, fazer uma mudança incrível. E aí, quando é dado essa oportunidade dele demonstrar que com essa canetada ele poderia fazer coisas boas, ele acaba só fazendo coisas ruins. É aquela questão de optou por uma prova que ele não estava preparado para cumprir, né? E aí vai o além, que eu sempre comento aqui na revista Espírita. Vamos imaginar, né, que eu faço alguma coisa errada, eu na minha condição, talvez eu esteja colocando, dificultando e até atrasando a evolução espiritual da minha família, dos meus filhos, das pessoas do meu círculo mais próximo, com alguma atitude minha. Agora, uma pessoa que está numa alta posição, cuja a atitude errada dela vai impactar ali na vida de milhões de pessoas, a carga é mais pesada. Por isso que o Espírito vem dizer, né? O Espírito Erasmo vem dizer que as são mais demoradas, né? São mais demoradas e mais difíceis. Por quê? Porque o reflexo de cada decisão, quando você tem esse alto poder, ele é muito maior do que nós aqui, simples mortais, vamos dizer assim, né, Fred? Verdade. Em consequência, repito, ao proclamar o dogma sagrado da igualdade, não vimos ensinar aqui na terra, que aqui na terra deveis ser todos iguais em riqueza, saber, saber e felicidade, mas sim que todos chegareis quando soar a hora, conforme os vossos métodos, à felicidade dos eleitos. Partilha das almas da escola, que cumprirão seus deveres. Esse ponto aqui, a Sônia estava presente, né, no estudo passado, vocês já debateram bastante ali no finalzinho do estudo, essa questão de que não tem como você, uma pessoa que acredita no espiritismo, né, que tem o espiritismo como filosofia de vida, que acredita nas reencarnações, e entende que existe, que cada pessoa está num estágio de evolução, querer que hoje, aqui na Terra, todos sejam iguais. Né? Não tem como você conceber isso. Seja em questão financeira, em questão intelectual, né, em questões até de condições de saúde, né? Por quê? Porque cada um está numa evolução. Então, quando você quer pregar um comunismo, como ele até citou ali no slide anterior, né, para toda a humanidade, você vai estar o quê? Vai estar aquela pessoa que estava com condições de estar num ponto mais elevado, você vai estar rebaixando a pessoa, então está não entregando para ela o que ela teria de direito, e aquela pessoa que teria que estar naquela condição ali de mais dificuldade para aprender alguma coisa, você está tirando ela daquela dificuldade e atrapalhando o que ela teria que aprender com aquilo, né? Porque a partir do momento que se você vem numa condição, ali vamos pensar, de uma saúde, né? Você veio com uma condição de saúde, por exemplo, respiratória, devido a alguns abusos, devido a reencarnações passadas. E aí, do nada, você vai lá e tira essa doença da pessoa sem ela ter aprendido com isso. O que pode acontecer? Pode acontecer que ela, sem aquele problema, ela volte a fumar, volte a fazer qualquer outra coisa, né, sem ter aprendido com aquela doença. E assim a gente consegue colocar esse exemplo em todas as questões, questões financeiras, questões de localidade, questões de trabalho, etc. Então, essa questão de
nivelar todo mundo de uma forma igual, não é uma questão que o Espiritismo encara como correta. Isso é bem claro em toda a filosofia espírita, né? E é o que, às vezes, há uma confusão, que o sistema capitalista, vamos dizer assim, ele tem um capitalismo social. Social no sentido que eu digo assim, claro que cabe aos retores e às próprias constituições dos países ele ter algumas condições para que os governantes, né, possam ajudar aquelas pessoas menos favorecidas. Eu vou dizer até a questão de saúde, né? A pessoa está doente, ela não tem condições, então ela não pode trabalhar igual aos outros, ela já nasceu com a deficiência. Então o Estado, aí no caso, tem que intervir para dar as mínimas condições possíveis para que ela possa ou se recuperar da saúde, né, claro, e depois se tornar produtiva, ou nos casos que são já que não tem condições mesmo, que são ele precisa dar pelo menos condições dela viver dignamente, é diferente. Aí, mas as pessoas que passam por algumas dificuldades hoje financeira, aí entra a questão da educação, né? Então, é que tem que dar condições, estudos, educação que seja, que proporcione a essas pessoas as condições de elas sozinhas se desenvolverem. Né? Então, hoje ele está passando por uma dificuldade, aconteceu alguma. Então, o Estado intervir temporariamente até dar condições para aquela pessoa tenha possibilidade de entrar no sistema novamente. O que é isso? Educação, uma saúde, né, digna para as pessoas, independente aí que se ela tem condições ou não, ela deveria ter condições de ter uma saúde até o limite que ela possa novamente voltar, vamos dizer assim, no mercado, né, de trabalho, de estudo, mas ela tem que ser produtiva, de acordo com as suas características. Então, o modelo, eu acho que tem uma parte na doutrina espírita, não sei qual, onde que eu li, que fala sobre isso, que o modelo ideal seria esse, né, um modelo que tem essa parte social, mas nesse sentido, assim, não naquela questão assim, não, que todo tem que dar para resultar. Aí não, né? Aí é o contrário do que está dizendo todo o nosso texto. Acho que a Sônia vai querer falar. É que a gente está tão acostumado a viver nesse sistema de que o Estado é o pai, vamos dizer assim, de todos e dos mais frágeis, e a gente não compreende que, na verdade, se a gente deixasse, digamos assim, por conta das pessoas, e houvesse mais evolução, um pouquinho mais evolução, né, e todos começassem a seguir esse tipo de filosofia cristã e espírita, na realidade não precisaria o Estado, porque as pessoas, o lema não é fora da caridade não há salvação, então as próprias pessoas, aquelas que estão em melhor condições, iriam auxiliar ou se cotizar e para ajudar as pessoas, né? Como já acontece muitas vezes. O problema desse formato de Estado é que aí precisa alguém para administrar o Estado. E esse alguém, como ainda somos todos ainda no nível ruim, começa a pensar, puxa, mas então eu estou aqui comandando, eu mereço então ganhar um pouco mais, eu mereço fazer algum tipo de negociação aqui para eu tirar uma parte para mim. E aí, na verdade, pensando, claro, eu sei que é difícil, né, a gente colocar isso em prática, mas eu penso que seria muito mais barato para todo mundo se aqueles que pudessem ajudar, se cotizassem e ajudassem alguém, do que a gente ter uma pessoa, o Estado sendo aquele que supre por essas situações, porque, claro, no início, se a gente for ver lá no início das organizações, das sociedades, a ideia foi essa, vamos deixar alguém cuidando, né, para que a gente possa se dedicar ao nosso trabalho e não nos preocuparmos com essas coisas. Mas aí o que acontece? Até esfria a caridade nas pessoas, né? Porque, na verdade, eu já pago minha contribuição para o Estado, então o Estado é que faça. Por que eu vou ser caridoso e fazer se eu já estou pagando um imposto para isso, né? Uma taxa para isso? Então, eu penso que, na verdade, se a gente for analisar, isso não deu muito certo,
essa questão do Estado, porque, claro, algumas pessoas ainda pensam, poxa, apesar de eu pagar o tributo para o Estado não faz, então eu vou fazer, né? Então tem algumas que já chegam nesse limiar, mas a maioria não. A maioria pensa, poxa, eu já pago o tributo para isso, então por que eu vou ter que ainda mais fazer, né? E fica muito pesado também para essas pessoas, né? Então, eu acho que teria que ser pensado uma outra forma, né, de gerir isso, talvez, porque a forma atual a gente vê que não está dando certo, porque as pessoas que gostam do poder é que vão para isso, né, e elas se aproveitam daquela situação de estarem gerindo, né, o Estado. Então, mas aí no ponto, assim, até de ajudar uma pessoa que está com dificuldade financeira, ou sei lá, até aí tudo bem. Mas eu estou falando mais relacionado à questão da saúde, eu acho, aí a educação. Se o Estado talvez dê mais liberdade para as comunidades, né, ser mais municipalizado, ser mais próximo, tudo, aí é perfeito, mas tem que ser alguma coisa que venha, porque não tem como. Aí senão vira anarquia, né? Cada um, se não tiver alguma regulamentação. Não sei. Não, mas então indo para que Estado? Você vai fazer o quê? Essa é a minha pergunta. Então, mas tem que ter, né? Ué, mas como qualquer sociedade. Agora, não. Então, é o que eu acho. No Brasil, quem que vai ter a relação? Nós não somos a gente, nós temos essa federativa. Como eu falei, a gente está tão acostumado a seguir por esse caminho, que a gente acha que não pode sobreviver. Mas, peraí, sim, do Estado do jeito que está hoje, terrível. Um Estado centralizador, que centraliza tudo, que determina tudo aí. Eu sou contra. Isso não era assim, acabou virando assim, por quê? Por causa da ambição de certas pessoas. Mas porque o jeito que você está falando, não tem como. Até no mundo espiritual, existe uma hierarquia, existe uma liderança, existem as normas que as pessoas seguem. Então, tem que ter alguma coisa que regulamenta. Agora, aonde é que está o poder e quem decide isso? Eu acho que, para mim, na minha opinião, tem que ser mais descentralizado. Tem que ter um governo federativo, que é a federação, que é onde ele determina as relações internacionais, relações com outros povos, até para a própria cultura de cada. Não tem como ser diferente. Sim. Agora, as questões ligadas à segurança, a questão ligada à saúde, os recursos têm que ficar mais próximos, ficar perto dos municípios, aí fica mais fácil. Veja só, Pereira, o que acontece? Como o Estado vai falhando, o que acontece? As pessoas que têm um pouco mais de poder aquisitivo, elas se reúnem em grupos, comunidades, seja lá como você queira chamar, e elas provêm ali para elas a sua segurança, a sua saúde. A gente não paga tudo à parte, então aí você vê que, na verdade, o Estado é um peso só. Porque se as pessoas se organizarem em pequenas comunidades, elas... Para elas, né? Mas aí os outros. Aí é que tá, né? Só que não é o grupo. Porque aí, olha, se você for pensar o quanto você vai economizar com isso, você pode ter a caridade. Aí que eu entro nessa parte. Aí você estimula a caridade das pessoas. Sim, mas sempre vai ter que ter, não tem como. Ou você faz um grupo de um colégio, você tem que ter alguma coisa que tem que ter alguma regra que regulamenta tudo, senão vai virar pequenos grupos, vai virar o que era antigamente, os condes lá, os caras que tinha cada um que tinha lá o castelo dele lá, tinha o poder dele, e só aqueles que vinham dele lá e ficavam guerreando um com o outro, porque eu aqui, eu penso assim, acabou. Mas veja, os dois extremos são ruins. Sim, né? Isso, concordo. Porque a humanidade ainda está nesse nível atrasado, né? Então, mas eu acho que a gente tem que abrir a cabeça e tentar melhorar isso, porque senão a gente está sempre envolvida naquela situação. Não, nós temos que fazer dessa forma, porque sempre foi assim, porque tal. Não, acho que a gente tem que... O Leandro quer falar, fala, Leandro. Só para a gente dar continuidade, senão a gente não consegue concluir isso tudo. Verdade. Mas é interessante, eu tenho, por exemplo, na minha, não sei se foi minha cunhada ou minha sogra, eles são de outra religião, né? E aí nós comentamos tempo atrás sobre política e eles trouxeram assim, uma palavra bem interessante que acho que reflete muito bem a nossa questão atual. O governante, ele não chega lá sozinho, né? Ele chega lá pelo voto. Então, independente de quem esteja lá no poder atual, é o que reflete o desejo nosso de quem está lá. Então, é o que a gente merece. Quem está lá é o que a gente merece. E aí, baseando-se pelo fato do espiritismo, o que nós temos que aprender com isso?
discutir mais sobre essas relações, ó, por exemplo, tá ruim, vamos discutir mais, por quê? Porque senão, toda vez, né, vai continuar tendo aquelas mesmas pessoas, vamos conversar mais sobre isso, vamos espalhar mais o conhecimento, para quê? Para que a gente tenha condições de ter lá em cima aquilo que a gente realmente merece. Agora, se a gente não fizer essas discussões, não demonstrar o que é, sempre vai continuar nisso. Então, acho que um dos principais papéis, assim como era do Espiritismo, que era a divulgação do Espiritismo para que as pessoas tivessem conhecimento além do que são as leis universais e parte espiritual. E nós estamos fazendo isso já há mais de 160 anos, né? A mesma questão a gente tem que fazer com a política também. Tem que conversar, divulgar, conversar e tal, até que chegará um dia que o pessoal vai, é verdade, né? Então agora eu sei o que é. Então não vai ser de uma hora para outra, né? Que a gente vai conseguir colocar lá alguém que... Abrir a cabeça e ver qual é o que é melhor para nossas comunidades, né? Exatamente, é bem isso que eu penso. E até as próprias casas espíritas, às vezes, hoje nós temos um programa sério de discutir até o poder dentro das próprias instituições espíritas. Verdade. É uma briga. As pessoas não querem. Aí quando fala alguma coisa assim, já vira um caos. A pessoa não ouve as outras pessoas, não abre para o debate, né? Eu sempre fico questionando isso. Tem que abrir o debate, tem que abrir a discussão. Ah, não, porque não sei o quê. Cria uma polêmica. Dentro das casas espíritas, eu falo até pela nossa própria instituição, às vezes você vê assim um desânimo, as pessoas não querem participar. Agora, se nós não conseguimos, né, nós se organizar politicamente falando, porque é uma questão política social, que nós teríamos que ser exemplo dentro de nós, da maneira assim, de diálogo aberto, mas não é isso. Eu vejo por aí as brigas que existem dentro da esfera relativa, a dificuldade que as casas espíritas têm de escolher os seus dirigentes, essas pessoas. Vamos lá. Meus caros, né? Meus caros espíritas, eis a igualdade a qual todos têm direito, a que vos conduzirá o espiritismo emancipador, a que vos convido com todas as minhas forças. Para alcançá-la, que deveis fazer? Obedecer a essas duas palavras sublimes: amor e caridade, que resumem admiravelmente a lei e os profetas. Ele repete novamente: amor e caridade. Aquele que, segundo sua consciência, cumprir as prescrições dessa massa divina, estará certo de subir, de transpor rapidamente os degraus da escada de Jacó, e de logo atingir as esferas elevadas, de onde poderá adorar, contemplar e compreender a majestade do Eterno. Não podeis acreditar quanto nos é doce e agradável presidir ao vosso banquete, onde o rico e o artesão se acotovelam, brindando a fraternidade, onde o judeu, o católico e o protestante podem sentar-se à mesa, a mesma comunhão pascal. Não podeis imaginar quanto me sinto orgulhoso de distribuir a cada um de vós os elogios e o encorajamento que o Espírito de verdade, nosso bem-amado Mestre, ordenou-me conferisse às vossas piedosas cortes. Vê que legal, né? Ó, nenhuma intolerância ali, né? E pelo que Erato vem trazer, então não era ali, o pessoal não era exclusivamente espírita, né? Ali, não sou só espírita, mesmo porque o espírito estava surgindo naquela época. Ou seja, tinha judeu, tinha católico, tinha protestante, tava todo mundo misturado lá, né? Tinha o quê? Tinha também o rico, o artesão, né? Tava todo mundo junto ali, né? Se acotovelando ali, mas acho que não no sentido de brigar, mas no sentido de ocupar espaço, né? Ali em volta da mesa, não sei como que era, né? Todo mundo junto, né? E aí, o que ele traz aqui, ó? Ele fala do Espírito da Verdade, que é o quê? Quem é o Espírito da Verdade do Espiritismo, né? De próprio Jesus, né? Então, o que ele diz aqui, ó? Ele tá orgulhoso, né? De distribuir a cada um de vós os elogios
e o encorajamento que o próprio Jesus, né, ordenou que ele conferisse. Pensa que legal, né? Ó, vai lá, Espírito Erasto, dá umas palavras lá de incentivo, né, de auxílio para aquele grupo. É formidável isso. Nós só temos que cuidar até, tomar muito cuidado, porque às vezes quando a gente fala assim, aquela pessoa não era espírita. Peraí, mas a pessoa, para ser espírita, ela pode ter outra religião também, desde que ela siga os princípios do espiritismo, mas ela simpatiza com outras ideologias, tudo bem. Mas elas estavam ali porque realmente aceitavam, né, o ensinamento espírita. A ti, diz João, e a sua digna companheira, e a vós, todos devotados missionários que espalhais o benefício do Espiritismo, obrigado por vosso concurso e por vosso zelo. Mas a nobreza obriga, meus irmãos, sobretudo a do coração, e seríeis muito culpados, muito criminosos, se faltasseis no futuro as vossas santas missões. Não falharei. Tenho como garantia o bem que realizaste e que vos resta fazer. Mas é a vós, meus bem-amados irmãos do labor cotidiano, que reservo minhas sinceras felicitações. Porque bem sei, que bem eu sei, subis penosamente o vosso Gólgota, levando como Cristo vossa cruz dolorosa. O que poderia dizer demais elogioso que lembrar a coragem e a resignação com que suportais os desastres inauditos que a luta faticida. Aí o Erasto faz a ilusão à guerra da sucessão nos Estados Unidos, né, iniciada em 1861. Luta fratricida, mas necessária das duas Américas enredadas em vosso meio? Ninguém pode negar. Já se faça sentir a benéfica influência do Espiritismo. Ela penetrou com a esperança e a fé no ambiente das oficinas. E quando nos lembramos dos tempos do último reinado, em que, desde que faltava o trabalho, os operários desciam ao Coixucê para os terruques em grupos tumultuosos, fazendo pressagiar motins, cuja repressão era terrível. Devemos agradecer a Deus a nova revelação. Com efeito, segundo essa imagem vulgar de que se serve em sua linguagem pitoresca, muitas vezes é preciso dançar diante do buffet. Aí ele está referindo aí no original, dancer, devant, de buffet, a imagem vulgar que significa não ter o que comer, passar por dificuldades, estar na miséria, né? Então dizem, apertando o cinto, comeremos amanhã. Bem sei que a caridade pública particular se movimenta e faz o que é possível, mas não é nisso que está o verdadeiro remédio. A humanidade precisa de algo melhor. Razão porque seu cristianismo preconizou a igualdade e as leis igualitárias, o Espiritismo encerra em seus flancos a fraternidade e as suas leis. Obra grandiosa, durável, que os séculos futuros haverão de abençoar. Lembrai-vos, meus amigos, de que o Cristo escolheu seus apóstolos entre os últimos dos homens. E estes, mais fortes que os Césares, conquistaram o mundo para a ideia cristã. A vós, pois, incumbe a obra santa de esclarecer os vossos companheiros de oficina e propagar a nossa sublime doutrina, que torna os homens tão fortes na doutrina, que torna os homens tão fortes na diversidade, a fim de que o espírito do mal e da revolta não venha suscitar o ódio e a vingança no coração de vossos irmãos ainda não tocados pela graça espírita. Essa obra vos pertence por inteiro, meus caros amigos.
Sei que a realizareis com o mesmo zelo e o mesmo ardor, ditados pela consciência de um dever a cumprir. Um dia a história reconhecida escreverá em seus anais que os operários de Lyon, iluminados pelo Espiritismo, muito mereceram a pátria em 1831 e 1802, pela coragem e resignação com que suportaram as tristes consequências das lutas escravagistas entre os Estados Desunidos da América. Não sei se vocês têm noção, será que influiu tanto assim lá? Não sei por que ele faz esse paralelo, né, com os Estados Unidos. Vocês têm uma noção aí? Porque essa guerra de secessão, que dizem tinha a ver também com a questão de escravos, né? E a região sul parece que queria manter a escravidão, a região norte dos Estados Unidos não queria, e devia ter outros motivos também, né? E aí, o que isso refletiu lá na França, né? Esse tipo de... Porque aqui diz, parece que o povo da França, lá na Europa, também estava sofrendo por causa disso, né? Foi o que eu entendi, né? Eu não tenho conhecimento. Tá aí uma matéria para a gente estudar e, de repente, trazer na volta do estudo aí em janeiro, trazer um estudo histórico sobre isso. Que importa? Esses tempos de lutas e de provas, meus filhos, são abençoados por Deus, enviados para desenvolver a coragem, a paciência e a energia. Para apressar a elevação e o aperfeiçoamento do orbe terrestre e do espírito, dos espíritos aprisionados nos laços carnais da matéria. Ide, agora. A trincheira está aberta no velho mundo. Sobre as suas ruínas aclamarei a era espírita da fraternidade, que vos mostra o objetivo e o fim das misérias humanas, consolando e fortalecendo os vossos corações entre a luta e a adversidade. Confundireis os incrédulos e os ímpios, e agradecereis a Deus o quinhão de vossos infortúnios e de vossas provas, porque estas vos aproximam da felicidade eterna. Resto ainda vos dar alguns conselhos, embora os vossos guias muitas vezes já os tenham dado, mas que minha posição pessoal e a atual circunstância me aconselho a vos lembrar novamente. Meus amigos, aqui me dirijo a todos os espíritas e a todos os grupos, a fim de que nenhuma cisão, nenhuma dissidência, nenhuma cisma venha surgir entre vós. Mas, ao contrário, que uma crença solidária vos anime e vos reúne a todos, pois isso é necessário ao desenvolvimento de nossa doutrina benfazeja. Sinto uma espécie de vontade que me constrange a vos pregar a concórdia e a união, pois nisto, como em tudo, a união faz a força e tem as necessidades de ser fortaleza e união, a fim de que possais enfrentar as tempestades que aproximam. E não só tendes necessidade de união entre vós, mas ainda com os vossos irmãos de todos os países. Deixa eu só comentar ali, ele fala que a tempestade está se aproximando, né? Possais enfrentar as tempestades que se aproximam. E depois disso veio a guerra, né? Duas guerras, né? Eis porque vos concito a seguir o exemplo que vos deram os espíritas de Bordeaux, cujos grupos particulares formam todos os satélites de um grupo central. Foi esse grupo central que pediu para entrar em comunhão com a Sociedade Iniciadora de Paris, primeiro a receber os elementos de um corpo de doutrina e lançar as bases sérias para o estudo do Espiritismo, que todos nós espíritas professamos no mundo inteiro.
Sei que aquilo que vos digo aqui não será perdido. Aliás, estou me referindo inteiramente aos conselhos que recebestes. E ainda recebereis dos nossos excelentes guias espirituais, que vos dirigirão nesta via salutar, pois é necessário que a luz se irradie do centro para a periferia, e desta para o centro, a fim de que todos aproveitem e se beneficiem dos trabalhos de cada um. É isso aí que a gente sempre comenta, né? Que falta no espiritismo atual é esse da periferia para o centro. Sempre vem do centro para a periferia, né? Todas as orientações, as normas, enfim, né? Não que estejam exatamente erradas, mas aí vem apenas de algumas fontes consideradas credenciáveis, né? Credenciadas assim por aqueles que estão no centro, né? E não, e eles simplesmente ignoram tudo que vier de material da periferia, né? Aliás, é incontestável que, submetendo ao crisol da razão e da lógica todos os dados, todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir o absurdo e o erro. O médium pode ser fascinado, um grupo enganado. Todavia, o controle severo dos outros grupos, a ciência adquirida e a autoridade moral dos chefes de grupos, bem assim as comunicações dos principais médios que recebem cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, rapidamente farão justiça aos ditados falsificados e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores, imperfeitos ou maus. Repele-os impiedosamente, e a todos esses espíritos que aconselham com exclusividade, pregando a divisão e isolamento. Quase sempre são espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e os manter sob o domínio. Geralmente são espíritos sedentos de poder, que déspotas, públicos ou privados, quando vivos, ainda querem ter vítimas para tiranizar após a morte. Meus amigos, desconfiar em geral das comunicações que trazem um caráter de misticismo ou de estranheza, ou que prescreve cerimônias e atos bizarros. Então há sempre um motivo de legítima suspeita. Por outro lado, ficais certos de que uma verdade, quando deve ser revelada à humanidade, é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médios sérios. Enfim, creio ser bom repetir que ninguém é médio. Está repetindo, né? Enfim, creio ser bom repetir que ninguém é médio perfeito, e se estiver obsidiado. A obsessão é um dos maiores escolhos, e a manifesta, obsessão quando um médium não está apto a receber comunicação senão de um espírito especial, por mais alto que ele procure colocar-se. Esse que é uma questão que a gente sempre comenta, né, Pereira? Ah, só o médium tal vai receber o espírito tal e para falar tal. Eu lembro de uma vez que comentaram lá no estudo que a gente estava, que o grupo mediúnico estava todo reunido, né, e normalmente ele começando 8 horas e não começava os trabalhos, e aí perguntaram por que não começavam, daí eles falaram que estava esperando o médium principal chegar. Imagine, né, o quanto o espírito já tinha mistificado o médio, e o médio já tinha mistificado o grupo inteiro, né, porque ficar esperando o médio principal é uma loucura, né. Então, enfim, é um puxãozinho da orelha para nós. Vamos estender um pouquinho hoje, Pereira, falta 3 slides só,
e aí a gente termina essa carta de Erasto, como a gente vai ter um intervalo bem grande de estudo, para a gente não se perder, tá bom? Sem problema. Em consequência, todo médio, todo grupo que se julgue privilegiados por comunicações que só ele pode receber, ou que sejam sujeitos a práticas que beiram a superstição, encontram-se indubitavelmente sob o império de uma obsessão muito bem caracterizada. É interessante aqui, porque ainda não tinha, né, mas depois no Livro dos Médios foi colocado todas essas questões, né? Kardec detalha tudo ali, né, junto com os espíritos detalha, né? E o Erasto foi um que participa muito atuante lá no Livro dos Médios, né? Então, aqui só ele fez isso aí naquela época, antecipando já o próprio Livro dos Médios. Desmascarar impedidamente esse espírito se ousar ainda profanar nomes venerados. Acho que é Pulei, aqui, né? Pereira, aqui, ó. Tá. Digo tudo isto, meus amigos, porque existe no mundo médios fascinados por pérfidos espíritos. Desmascarar impedidamente esses espíritos, se ousarem ainda profanar nomes venerados, dos quais se apoderam como ladrões e sem feito orgulhosamente, como fazem os lacaios com as roupas dos patrões. Pregai-os no pelourinho, sem piedade, caso persistam em desviar o bom caminho, os cristãos honestos, os espíritos zelosos, cuja boa fé iludiram. Você vê, me ocorreu agora aqui, Pereira, veio que interessante, né? Então, Kardec foi uma reencarnação do espírito já de escola aí para fazer a codificação, né? E depois que desencarnou, não que eu saiba, não existe, né? Nenhuma comunicação aí assinada por Kardec, né? Mas existem várias comunicações apócrifas aí assinadas por outros, né? Espíritas aí que tiveram grande participação aí no espiritismo. Aí me correu aqui na mente, né? Kardec deve ter, né, uma evolução tão grande cuja espiritualidade não permite nem que os espíritos mistificadores talvez passe alguma comunicação assinando o nome dele. Será que chega nesse ponto? Não sei. Eu acho que não, porque tem uma passagem que nós até estudamos na Revista Espírita, em que vem um espírito falando algumas coisas, né? E aí o Kardec perguntou para os espíritos, né, que coordenavam o trabalho, por que que eles tinham que passar por isso, né? Vir esses espíritos, é, falando coisa errada ou então criando confusão, e aí eles responderam que era para testar o grupo, né? Então isso mesmo o Kardec passou por isso, né? Ele precisava inclusive aprender o que era um espírito mistificador, né? Então precisava vivenciar a situação, né? Mas a pergunta que o Lera perguntou, assim, que se dentro desses grupos que vieram tantas comunicações, inclusive alguns intitulando até Jesus, né? Até no livro, no livro do estudo do Livro dos Médios, na parte final, ele fala dessas comunicações apócrifas, né? E por que não veio nenhuma depois, agora, mesmo atualmente, vem escrito lá São Luís, não sei o que tal, Bezerra, tal, e não veio nenhum escrito Kardec. Né? Mas eu acho que a resposta é bem simples, a não ser que o grupo seja tão simplório, porque Kardec era tão racional e lógico, que o espírito, para imitar ele, como é que ele ia colocar que aquilo foi Kardec? Ele já próprio, o grupo já ia falar, pô, isso aqui não pode ser Kardec. Né? E estava colocando que foge totalmente da ideia dele. Por exemplo, Mas tem uma médium que viveu, acho que era contemporânea a ele, viveu mais tempo, que parece que recebeu algumas comunicações sim, de Kardec, ficou lá na França e aquilo não foi muito trazido aqui para o Brasil, né? Mas ele, pelo menos duas comunicações, eu lembro que aconteceram através dessa médium. eu lembro também disso, que teve ali, que aí, quando prosseguiu, né, na associação prosseguiu, lá teve algumas comunicações. Mas eu digo assim, na atualidade, hoje, porque, veja bem, se ele chegar na sua... Mas peraí, mas Kardec faz dessa maneira, né? Por exemplo, é fácil você colocar nos cunhos religiosos lá, de São Luís, sei lá, de Bezerra, é chique aquela maneira de falar, mas Kardec seria muito difícil, né? A pessoa engolir, porque Kardec era tão racional, tão lógico, né? Bom, vamos lá. Aonde mesmo? Agora eu me perdi.
Numa palavra, deixai-me repetir o que já aconselhei aos espíritos parisienses. Olha, esse aqui eu acho fantástico, isso aqui. Eu gosto muito dessa frase aí. É melhor repetir 10 verdades por algum tempo do que admitir a única mentira, uma só teoria errônea. Porque poderei, sobre essa teoria, essa mentira, edificar todo um sistema que desmoronaria aos primeiros sopros da verdade. Qual se fora o monumento edificado sobre areia movediça? Ao passo que, se hoje rejeitar de certas verdades, certos princípios, porque nos vos são demonstrados com clareza, logo um fato brutal, uma demonstração irrefutável, virá afirmar a sua autenticidade. Eu acho perfeito isso aí, viu? Porque se você tem dúvida, então deixa, no tempo certo. Ela vai aparecer em outros grupos, em outra maneira, de maneira que você vai compreender. Né? Então, tem dúvida, deixa parado ali, né? Deixa quieto. A João Irineu, a Blandina, bem como todos os vossos espíritos protetores, incumbe a tarefa de vos prevenir doravante contra os fatos, falsos profetas da Hadstad. O grande espírito emancipador que preside aos nossos trabalhos, sob o olhar do Todo-Poderoso, proferá isso. Podes crer-me. Quanto a mim, embora esteja mais particularmente ligado aos grupos parisienses, virei algumas vezes entreter-me convosco e acompanharei sempre com interesse os nossos trabalhos particulares. Essa organização espiritual eu acho muito interessante, né? Você vê o espírito Erasto, né? Então, Kardec estava lá, né? Que era o codificador, e dos grupos parisienses, né? Porque o grupo Kardec era em Paris. Foi juntamente com ele lá, né? Para dar essa carta, falou que é dos grupos, mas de vez em quando vinha ali. Então, para você ver, existe toda uma organização e também existe toda uma hierarquia, né? Do espírito, né, de ser destinado ao Erasto. Você vai ajudar a conduzir esse espírito parisiense. Então, se existe uma hierarquia, né, toda uma organização no plano espiritual, é assim que a gente tem que ter aqui também para manter uma certa organização e poder evoluir. Né? Verdade. Esperamos muito da província leonesa e sabemos que não faltareis nem uns nem outros a vossas respectivas missões. Lembrai-vos de que o cristianismo trazido pelas legiões cesaristas lançou há quase 2000 anos as primeiras sementes da renovação cristã em Viena. Então, aquele Erasto não se refere a Viena, capital da Áustria, mas a cidade francesa do mesmo nome, plantada às margens do Ródano, rica em vestígios da época da dominação romana. Então, da renovação cristã em Viena e Lyon, de onde propagam rapidamente a Gália do Norte. Hoje o progresso deve realizar-se numa radiação nova, isto é, do norte ao sul. A obra, pois, leoneses, é preciso que a verdade triunfe. E não é sem uma legítima impaciência que esperamos a hora em que soará a trombeta de prata a nos anunciar o vosso primeiro combate e a vossa primeira vitória. Permite-me agora agradecer o recolhimento com que me ouvistes e a simpática acolhida que me concedestes. Que Deus Todo-Poderoso, Senhor de todos nós, nos conceda a sua benevolência, espalhando sobre vós e sobre seu ser, muitos humildes, os tesouros de sua infinita misericórdia. Adeus, leoneses. Eu vos bendigo. Erasto. É um tema para encerrar o ano. Muito bonito, né, gente? Muito bonito. Eu acho que, às vezes, nos estudos da mediunidade, nós temos que colocar alguns textos desses aí também, assim, né, para lembrar, né? Se bem que está tudo lá no livro dos médios, né? Que a pessoa não estuda, não se aprofunda, mas está lá, né? Detalhado, né? Kardec detalhou tudo.
E é por isso que a gente tem que fala que o estudo tem que ser contínuo, né? Que nem você está fazendo ali com o Livro dos Espíritos. Termina, começa de novo. Termina, começa de novo. Porque cada vez que a gente lê, a gente vai aprofundando e vai tendo um conhecimento mais amplo, né? É interessante que cada época tem um grupo diferente. Agora, nesse grupo que estou ali agora, entrou ali uma senhorinha, um casal, e até próprias outras pessoas que estão juntos, está abrindo muito mais o debate, né? Tinha época que eu falava, eu parava para abria, né? Fazia 20, 30 minutos e parava para o debate, ninguém falava. Então agora as pessoas falam, e é bacana isso, né? Porque daí começa a ter a interação, né? Você começa a ver o outro lado, né? E às vezes eu lembro que a gente falava ali, abria, não tinha, que nem nós fazemos aqui, né? E agora no Livro dos Espíritos está tendo isso, então eu estou achando bacana isso, tá muito rico, né? Pessoas que dão as suas opiniões, suas ideias, né? Mas esse aí, Pereira, se a gente analisar assim pela questão de preparação, é a espiritualidade preparando, né? Porque você está no segundo ano desse estudo online do Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. E a revista, a gente sabe que também lá no começo, também era maçante, né? Era difícil, o pessoal, né, não queria participar e tudo mais. E aí depois que a gente achou esse novo formato, e aí a gente teve que vir para online, que a gente viu que ele foi melhor. Então, aos poucos, né, a própria espiritualidade vai dizendo, então você vai seguir certinho, então todo ano vai renovando, então vamos dar uma ajuda, trazer mais pessoas, porque agora tá dando fruto mesmo. Né? Verdade. Tô bem. Bom, gente, tá aí, meus amigos, minhas amigas, amigos e amigas que estão conosco aqui no mundo terreno, e também aqueles amigos espirituais que nos acompanham. Nós já estudamos várias vezes, várias passagens, cito isso, que grupos de espíritos também se reúnem, simpatizantes desse estudo, dessa filosofia, para nos incentivar e outros até mesmo para absorver os conhecimentos que não tiveram oportunidade de absorver em outras experiências terrenas. Por isso, a nossa gratidão e amor a todos que estiveram conosco neste ano. A nossa gratidão a Deus por essa oportunidade reencarnatória, de estarmos aqui, nesse planeta, nesse órgão, nesse país, nesta região, aprendendo, desenvolvendo os conhecimentos da filosofia espírita. Neste mês de dezembro, o nosso amor e nossa gratidão maior ao nosso Mestre Jesus, que nós aqui do Ocidente, em dezembro, comemoramos a sua passagem no mundo. Que esses momentos de comemorarmos o Natal, ele seja realmente de muita reflexão, que possamos não preocupar somente com as confraternizações de família, de amigos, de pessoal. Isso também é bonito, mas que possamos refletir sobre os verdadeiros ensinamentos do mês. A caridade, hoje foi muito repetido, mas que a caridade ela seja praticada de maneira adequada, que ela tem por uma finalidade maior, promover a melhoria do próximo, não somente de suprir recursos financeiros, recursos de alimentos, materiais, mas que elas possam sim alcançar a dignidade, o amor e a evolução daquele assistido. Hoje se fala muito na caridade da sobra,
Isso é útil. Mas muitas vezes, muitos irmãos precisam mais de uma palavra, de um conselho. Muitos irmãos necessitam de ser ouvidos. Que possamos aprender a ser também caridosos nesta linha de pensamento, de ajudar a promoção pessoal, social e moral daqueles necessitados. Isso sim tem um valor muito grande. Então, assim, toda a nossa gratidão ao nosso aniversariante do Jesus e a todos que nos assistiram este ano. Também vai aí o nosso fraterno abraço e possamos todos ter Feliz Natal e um próximo ano. Que assim seja.